E aí galera, Paty Bittencourt na área. E aí, você tem dúvida na hora de escolher o pó para compor a sua necessaire e transformar a sua maquiagem? Outra perguntinha, você sabe para que serve o pó? E você sabe qual a cor certa para o seu tipo de pele? Essas e outras perguntas eu vou responder no vídeo de hoje. Toda quarta-feira, vivo ao vivo com Paty Bittencourt, com muitas dicas legais para transformar o seu dia a dia de maquiagem e trazer aí uma maquiagem lindíssima e fácil para você realmente transformar a sua imagem pessoal. Bora pro vídeo? Você tem dúvida sobre qual pó usar? Se uso pó banana, se uso pó translúcido, que tom de pó que eu vou usar? Então, se essa é a sua dúvida, fica aqui na live, que hoje a gente vai falar sobre pó, sobre a aplicação, sobre qual pó escolher, qual é a melhor forma de você estar aí selando a sua maquiagem. Então, bora lá. Patrícia Bittencourt na área, vivo ao vivo com Paty Bittencourt e hoje é uma aula muito bacana do meu jeito, do meu entendimento de como usar pó. E o meu entendimento é sempre o mais básico possível, porque eu sempre quero ensinar para vocês a maquiagem fácil, uma maquiagem de uma forma possível de executar em casa. E é isso que a gente vai fazer. Bora lá pro vídeo então? Hoje, pó. Sua maior dúvida em relação ao pó. Usa ou não usa pó? Quem tá aqui? Quem tá assistindo essa live, salva. Você usa pó? Muitas mulheres me falam, eu não vou usar pó porque eu vou ficar com aquela cara seca, com aquela cara craquelada, o pó não é legal. Então vamos lá, vamos entender o porquê do pó é importante na maquiagem. Primeiro de tudo, qual é a função do pó na maquiagem? Primeira função dele é selar. Tudo que é cremoso, tudo que tem uma textura em creme, ela tende a demorar para secar ou nem secar na nossa pele. E aí, o que vai acontecer? Quando eu passar a mão nesse creme, ele tende a sair com muito mais facilidade. E aí entra o pó. O pó, ele vem para tirar essa umidade, ele vem para tirar essa sensação de grudento do que eu passei em creme ou líquido na minha pele e faz com que isso dure muito mais tempo. E aí entra a questão de quantidade. Muitas vezes o erro não está no pó, e sim na quantidade. Muitas mulheres relatam que eu parei de usar pó porque eu sentia que a minha pele ficava seca, eu ficava com uma sensação de pele seca. Se a sua base já é uma base matificante, e aí você usa o pó por cima, e o seu tipo de pele é um tipo de pele que tende a ressecar muito, com certeza você vai ter esse efeito craquelado. Então, a gente precisa entender o tipo de pele, entender o tipo de base que a gente está usando, e aí sim saber se o pó se faz necessário ou não e a quantidade de pó, ok? Onde o pó é aplicado também faz muita diferença. Se eu tenho uma pele com tendência à oleosidade em certos pontos, é ali que eu vou localizar com mais intensidade esse pó. Fora isso, nas outras regiões, eu posso estar selando com o excesso. Então, a gente sempre fala em banking, né? Que é passar aquele excesso de pó embaixo dos olhos para evitar que a minha sombra caia nos olhos. E aí, o que acontece? Essa quantidade de pó, por mais que depois eu vá varrer, eu vá retirar essa quantidade de pó do meu rosto, ela já fez o seu efeito. Ela já sugou qualquer umidade, qualquer hidratação que tenha nessa região e vai sim, provavelmente, se sua pele é uma pele com tendência a ser seca nessa região ou com falta de hidratação, vai craquelar. Então, a gente precisa, de novo, entender o tipo de pele e saber se é possível ou não fazer. Eu, Patrícia, não gosto de colocar nenhum excesso de pó aqui nessa região para fazer uma pálpebra. Eu gosto, então, nesse caso, sempre ensinar as minhas alunas no método e nas turmas que eu já tenho, a fazer o olho primeiro e depois a pele. Pronto.
já facilita aí um eito a sua vida. E aí você não precisa estar exagerando na quantidade de pó. Exagerar no pó não vai dar mais durabilidade na sua maquiagem, pelo contrário, ela pode acabar até prejudicando a durabilidade da sua maquiagem, porque vai abrir, vai ficar aquela sensação de exagero, ressecada e pode abrir a sua base. Então, entenda que essa quantidade de pó tem que ser bem minuciosa. Uma das dicas que eu sempre dou em relação à quantidade é você mensurar sempre com uma esponja. Não usar só pincel. Você vai usar uma esponja. E aí eu pego essa quantidade de pó, tanto faz se é o pó compacto ou se é o pó solto, o pó facial. Eu vou pegar com a esponja, vou pegar a quantidade desse pó e eu não venho direto na região, tá? Eu sempre venho no dorso da minha mão ou na paleta, né? E tiro todo esse excesso e venho depositando de forma localizada. Essa esponjinha aqui, ela tem uma pontinha, então eu consigo chegar bem nos cantinhos e venho depositando o pó de forma gradativa. Eu vou sentindo. Então, passei o pó, senti que tá ok, passei em toda a região que eu gostaria de selar, que eu gostaria de uma maior durabilidade. Eu vou fazer o teste da mão, do toque. Minha mão sequinha, mão bem sequinha, limpa, seca ela numa toalhinha, e aí eu venho deslizando. Se a minha mão já deslizou e eu tô tendo esse toque gostoso, sem um excesso de pó e sem grudar desse produto cremoso, tá ok. Eu não preciso passar novamente, tá? Então, já vai fazer o efeito dele de selar. Região T é uma região que eu sempre falo que, independente do seu tipo de pele, se ele está seco, se ele está oleoso ou se ele é misto, a região T, testa, nariz, queixo, é sempre importante selar. E a região da olheira, a gente vai selar sempre que fizer o uso de corretivos. Corretivo é um produto que tem uma tendência a ser mais grosso, mais pesado, mais pastoso, então requer a necessidade de selar também. Regiões como maxilar, pescoço, já são regiões onde a gente passa menos quantidade de produto. Sim, precisa selar também. Mas o que eu faço? O que eu ensino? Então, eu passei com a esponjinha, passei com a esponjinha, passei com a esponjinha, passei com a esponjinha em toda a minha região T, né? E a região da olheira. Posteriormente, eu venho com o meu pincel, e aí sim eu faço uso do pó compacto, tá? Venho, chuncho o meu pincelzinho lá no meu pó compacto, tiro sempre o excesso e venho trazendo e esfumando esse excesso de pó que tem ainda, que tenha ficado da aplicação da esponja, para as outras regiões, para não ficar nenhum excessinho de pó acumulado na minha pele. Então, eu venho trazendo, ó, o blush, não preciso passar, senão eu vou trazer opacidade para ele. Então, maxilar, aqui na mandíbula, né, aqui embaixo, pescoço, eu venho trazendo todo esse excesso. Região das têmporas, cuidando para não passar em cima do iluminador, né, se você já tem passado. Então, é uma forma de você reduzir quantidade de produto, ter um aspecto mais viçoso e mais natural à sua pele e, principalmente, fazer o uso do produto de forma correta, sem excesso. Joia? Entenderam até aqui? E aí entra a questão, de novo, pó compacto ou pó facial? Esse pó soltinho, né? Esse pó que ele é soltinho. Deixa eu pegar um outro que fica mais fácil para vocês verem. Esse pó soltinho, ó, tá? Qual que eu uso? Como escolher na hora de comprar? Não tem como eu comprar todos, né? Se eu não sou uma maquiadora, eu quero comprar algo mais assertivo. O pó solto, o pó facial, ele tem uma textura muito mais fininha, claro que varia de marca para marca, mas ele tem esse toque mais sutil, mais delicado no ato da aplicação.
mas ao mesmo tempo, na hora que eu vou pegar o produto, eu tendo a pegar muito mais quantidade. Então, ele acaba cometendo o erro da quantidade por ele ser soltinho. Então, é sempre importante dosar essa quantidade e fazer o truquezinho que eu te falei de usar ali o dorso da sua mão para ir tirando o excesso. Deposita, pega mais um pouquinho e aí vem depositando o pó. O pó compacto, ele pela sua praticidade e por ser compacto, é muito mais fácil de eu pegar menos produto e o produto mais especificado. Então, quantidade de produto muito mais adequada. Mas, em contrapartida, ele tende a ficar uma camada um pouco mais marcada, um pouco mais definida, até pela gramatura do grão. Ele acaba ficando um pouco mais pesada. Mas, claro, em relação à praticidade, o compacto, ele se torna muito mais fácil de você estar selando a sua pele ou tirando o brilho da sua pele no decorrer da festa ou no decorrer do seu dia. Por quê? Você pode pegar e jogar ele na bolsa e lá, tá lá no seu trabalho, começou a ter a testa brilhando, tá com essa sensação de pele brilhando, vai com papel toalhinha, com delicadeza encosta, tira todo o excesso de umidade que tenha nessa pele, retira com delicadeza e aplica o seu pó compacto. Fica muito mais fácil, muito mais prático do que ficar com o pó solto lá na bolsa, correndo o risco de, correr um acidente. Mas enfim, eu uso os dois. Eu uso o pó solto, o pó facial, para fazer a primeira selagem, essa primeira camada para selar os produtos cremosos. E depois eu uso o pó compacto para deslizar o meu pincel e tirar qualquer excesso de produto. E claro, sempre indicar para minha cliente levar esse na bolsa, na nécessaire, na viagem que ela vai fazer, né? Por ele ser muito mais prático, ok? Entenderam essa diferença? Agora, em relação a cores, sim, tem diferença de cores, tem muita diferença de cores na hora de escolher o seu pó. E aí entra a questão de você saber qual o seu tipo de pele, o seu subtom, o tom da sua pele. Se ele é quente, se ele é frio, se ele é um tom oliva, se ele é um tom amarelo, se ele é um tom rosado. Muitas mulheres falam assim, eu tenho dificuldade de escolher base, escolher pó, porque eu sinto que minha pele fica amarelada. Acontece muito das mulheres comprarem uma base sem testar, e o pó também, por seguirem uma sequência. Fulana usou o pó e gostou, então eu vou usar ele. E aí acontece o quê? Ou você é clarinha, de pele rosada, pele bem fria, e compra um pó muito amarelo para o seu tom de pele, ou o contrário, você tem essa pele quente, essa pele mais dourada, mais amarelada, e aí você usa um pó translúcido para não correr o risco de errar e acaba ficando acinzentada, tá? E acaba esfriando esse tom lindo da pele. Então, é importante você entender o tom da sua pele. No método Maquiar Passo a Passo, eu pego muito no pé e dou dicas de como entender o seu tom de pele, entender se ela é uma pele mais quente, se ela é uma pele mais fria, para realmente você não errar mais na hora de comprar o seu produto e não correr o risco de estar lá com um monte de produto e não saber exatamente como usar, tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o pó, mas no método eu tenho aulas completas que ajudam você a entender e escolher o produto assertivo para você, que a gente faz de uma forma direcionada e específica para o seu tipo de pele, para o seu tom de pele e tudo mais que for necessário para você montar o seu kit minimalista e perfeito para você. Então, vamos falar das cores? Em relação a cores, vamos falar primeiro do pó translúcido. O pó translúcido caiu nas graças das mulheres, né? Tornou-se assim o coringa. É aquela coisa assim, eu não quero errar, eu vou pegar o pó translúcido. Mas como eu acabei de falar, acaba caindo no erro. Por exemplo, quem tem a pele quente, peles morenas quentes,
quando usa o pó translúcido, acinzenta de um jeito que não fica legal. De jeito nenhum aquela pele vai ficar bonita, vai ficar viçosa ou com um efeito de natural. Quando a gente se maquia, a gente quer que seja o mais natural possível. Que dê aquele aspecto de que eu estou linda, maravilhosa e perfeita, mas eu estou sem nada, né? Eu não quero que ninguém fique olhando o que eu tenho na minha pele. E no caso do pó translúcido, o erro, o assertivo pode cair no erro. E aí eu falo pra vocês, o pó translúcido é um coringa? É um coringa, mas você tem que saber usar. Outro erro que o pó translúcido pode trazer à sua pele é estourar em vídeos ou em fotos. Você pode ter aquela explosão de cores, principalmente se ele tiver alguns princípios ativos como sílica, que acaba trazendo realmente essa sensação de reflexão. Então você vai estar lá numa foto e dando aquela sensação de branca, pálida, estourada, que ninguém quer. Todo mundo quer clicar na foto e no vídeo ficar linda e maravilhosa. Então, quando a gente fala do pó translúcido, eu tô usando aqui como exemplo o da Mary Kay, tá? O da Mary Kay, ele é bem fininho, ele tem uma textura muito delicada, mas aonde eu indico o uso do pó translúcido? Eu uso ele em todos os tons de pele, sim, menos em pele negra mais dourada, tá? Então, menos nesse. Quem tem a pele verde oliva, eu uso pó translúcido, sim, mas aonde eu vou usar? Na região T, então para selar a região das olheiras, nariz muito pouco, muito delicado, se eu precisei fazer um contorno nesse nariz, do contrário, eu não uso pó translúcido no nariz. Uso pó translúcido no centro de testa, onde tende a ter mais brilho e luminosidade, porque ele segura muito bem essa umidade. No queixo, tá? Então, e na região do buço, eu também uso, principalmente se a minha cliente tem a pele extremamente oleosa. Então, eu faço uso do pó translúcido, sim, numa quantidade mínima, bem delicado. E depois disso, eu ainda venho fazendo aquele processo do varrer o excesso, usando o pó da cor do tom da pele da minha cliente, ou ensinando a minha aluna a usar o pó do tom da pele dela, e aí sim o compacto, com o pincelzinho, tá? Então, essa é a minha dica em relação ao uso do pó translúcido. Como eu falei, ele é um coringa, todos os tons de pele pode ser usado, mas você tem que cuidar com a composição e a quantidade do produto. Joia? Entenderam? Entenderam essa dica? Comenta aqui embaixo qual o pó que você usa. É o translúcido, é o pó banana ou é o pó de cor? Conta aqui pra mim. Então vamos lá. Falando no pó banana, né? Pó banana. Aqui, ó. Mais amarelado. Eu tenho esse bem amarelado, tá? Que eu gosto de fazer misturinhas com ele. Misturo principalmente também com o pó translúcido ou com alguns pós mais dourados que eu tenho, mas se eu quero uma intensidade mais amarelada, tá? E agora a Mary Kay, na linha Outplay, lançou também o pó banana, tá? Então, em 2 tons, eu tô aqui com o tom... Muito bem, vamos ver aqui se tem aqui. É o Banana Cake, tá? Esse daqui. Tem um efeito altamente matificante, ele ajuda a segurar muito bem a base, ele segura muito bem corretivos mais densos, então ele tem uma ação matificante muito boa, que é tirar o brilho, ajuda a selar muito bem, mas novamente, ele é o compacto. Então, eu gosto de usar o pó translúcido para selar e tirar a umidade da pele, dependendo do tom, e depois eu venho com o pó banana para tirar esse aspecto claro que o pó translúcido traz. Então, pó banana em peles mais quentes, em peles que tenham esse efeito mais dourado, mais amarelado. Super gosto de usar, ok? Então, o pó banana, ele traz esse tom mais amarelado, mais quente. Então, é importante que o tom da pele acompanhe esse mesmo resultado. Muito tempo trouxe o tom de pele, né? Ai, o pó.
Imagina se eu não ia derramar alguma coisa, né? O pó com o tom da pele. Então, se a minha base era bege, o meu pó da mesma marca seria o pó bege. E aí a gente ficava com aquele tom uniformizado, né? Aquele rosto da mesma cor inteira, sem os efeitos naturais que a pele traz. E é isso que a gente faz quando a gente usa pó. A gente precisa entender que em certas regiões eu vou precisar trazer um pouco mais de claridade, em outras regiões eu vou precisar trazer um pouco mais de marcação de contorno. Por isso que eu ouso falar que é possível fazer contorno com pó. É possível, mas aí você vai ter que ter 2 a 3 tons diferentes de pó para que você possa fazer esse acabamento de contorno de cores com o pó. Claro que o pó, ele precisa ter uma camada de base, de contorno por baixo, você vem com ele mais para selar, mas é possível fazer também. Então, o pó banana eu uso para modificar um pouco esses pós. Esse pó mais rosado, que às vezes ele tá dentro do tom da pele da minha cliente, mas eu quero ele um pouquinho mais quente, um pouquinho mais verão, um pouquinho mais dourado. E aí eu posso estar misturando com o pó banana. Então, ó, existe também o pó translúcido com brilho, se vocês vão conseguir ver, com partículas de brilho. Aonde eu uso esse pó? Além de usar ele, assim, para dar aquele glow nas minhas maquiagens artísticas, né? Eu uso também esse pó em pele seca. Então, quando fala assim, ai, minha pele é seca, odeio usar pó porque eu fico com ela ressecada. Primeiro que é importantíssimo o contínuo de cuidar da sua pele. Sua pele é seca? Ok. Então, se você já sabe que sua pele é seca, use hidratante diariamente, específico para o seu tipo de pele. Pré-maquiagem é mais importante do que tudo hidratar a sua pele e ter todo o cuidado com os produtos que você vai usar. Inclusive a base. Se você usa uma base muito matificante e com esse efeito mais seco, esse efeito mais fechado, mais ressecado, né? Específico para quem tem a pele oleosa, vai craquelar. Não é culpa do pó. É realmente a sequência desse produto que você veio passando ou a ausência da sequência desse produto. Então, é importante, pele seca, usar pó, sim, para selar a sua maquiagem, para que ela aumente a durabilidade, mas a quantidade mínima. E sim, esse pó com pequenos cristalzinhos de brilho, pode ser o translúcido ou o de cor, vai trazer esse viço, vai trazer essa luminosidade que a pele seca não tem e precisa. A pele oleosa, na contrapartida, todo mundo quer matificar. Tanto que quando eu falo de iluminador para quem tem a pele oleosa, quase entra num infarto. Não passa iluminador porque eu vou ficar com a sensação de pele oleosa. Mas o que é importante você entender é que você vai iluminar pontos específicos e não trazer um efeito de oleosidade para a pele. Por isso é importante, antes de passar o iluminador, selar de forma correta a sua base, matificar as regiões que você tem interesse em matificar e depois trazer luminosidade nos pontos específicos. Então, cantinho do olho, centrinho do nariz, o alto da testa e o queixo. Aqui o arco do cupido, é importante sempre lembrar que é o biquinho, não é aqui no buço, embaixo do nariz, que você vai iluminar, tá ok? Outra coisa muito importante em relação a pó. Existe muitas pessoas que falam assim, ai, mas o pó tem diferença de química, tem diferença de gramatura? Tem, muita diferença. Principalmente no pó compacto. A gente fala assim, ai, vou lá comprar porque a minha amiga usou e gostou, então eu vou pegar o pó que ela me indicou. Cara, não faz isso. Testa. Pó você tem que testar. Base você tem que testar. Na verdade, tudo da maquiagem é uma questão de teste, porque cada empresa tem uma química diferente, cada empresa tem uma textura diferente, e isso faz muita diferença no resultado da sua maquiagem. Então, o pó
Tá lá, pegou o pó, ok. Vou testar a cor. A cor tá ok pra minha pele? Beleza. Vou testar a textura. Ele é fininho, ele é mais delicado. Eu consegui diluir ele bem na minha mão? Ok. Ele deu uma leve cobertura e um efeito matificante? Ok. Então, é assim que você escolhe pó. Não é porque a amiga falou. Tanto que vocês perceberam, aqui eu falei só de algumas, mas que nem Revlon, Mary Kay, Kriolan, Daisy Peroso, Ana Paula Marçal. Eu tenho tantos pós diferentes aqui, Atelier Paris, que eu realmente não me interessa a marca em falar para vocês, porque cada marca, e dependendo da marca também, tem mais do que um tipo de pó. No caso da Mary Kay, ela tem 3 texturas diferentes de pó. Ela tem o compacto, ela tem o compacto banana, que já é uma textura diferente. Então, a minha dica principal da maquiagem é não se arrisque comprando pela indicação. Ah, porque fulana deu certo. É testar. Teste, pega o produto, testa na sua pele, analisa se esse produto deu certo, se a cor está certa. Se você tem dúvidas, no curso, no método, eu dou consultoria, onde eu ajudo você a montar especificamente o seu kit, aonde a gente faz uma consultoria ou presencial ou online, que a gente vai olhar, vai entender textura, vai entender química, e aí sim você vai conseguir o melhor resultado para sua maquiagem. Maquiagem não é transformar a sua imagem pessoal, assim, tipo drag queen. Quando eu falo de maquiagem, é para que você possa fazer isso aqui, ó. Para que você possa lá estar maquiada e poder passar a mão, você poder estar maquiada no seu dia a dia de forma leve, sutil, sem ficar sentindo aquela pele carregada, aquela sensação de que se eu fizer assim, eu já vou estar toda craquelada. Então, maquiagem real, aquela maquiagem para você realmente embutir no seu dia a dia ou transformar a sua imagem pessoal naquele evento, naquele dia que realmente você precisa estar ali se sentindo ainda mais bela e maravilhosa. Maquiagem real para você realmente embutir no seu dia a dia. E o melhor de tudo, quantidade de produto que eu falo entra em quantidade de produto que você vai ter na sua necessaire. Uma necessaire minimalista facilita e muito a sua vida. E essa é a proposta do método. Espero que tenham gostado. Já deixa aqui embaixo nos comentários qual é o seu tipo de pó. Qual é o tipo de pó que você usa, que você tem na sua necessaire. Ou você já acertou? Você é daquela que eu sei, esse é o pó perfeito para mim? Já me marca, marca aqui, me conta qual é o produto. Adoro conhecer produtos novos e quero muito. Eu já testei infinitos pós, muitos, né, em todos esses 22 anos de profissão, mas eu sempre gosto, tem muita marca por aí, principalmente marcas nacionais, eu quero saber a sua opinião. Quem sabe aí o produto que você me marcar eu não conheço, e aí já abre uma nova conversa aqui sobre produtos, ok? Obrigada pela presença de todos, espero que tenham gostado. Quarta-feira que vem tem live de novo, Vivo ao Vivo com Paty Bittencourt, trazendo muitas dicas para você aprender a fazer maquiagem de forma fácil, básica, mas muito transformadora. Beijo, obrigada por todos que ficaram aqui e até a próxima. Tchau!